Bate-bola na praia do Rio parece descontraído, mas Mauricinho e Catarino são jogadores da seleção brasileira de beach soccer. Campeões pelo beach soccer brasileiro, eles passam parte do ano treinando aqui na praia de Copacabana. Mas durante 3 meses, eles levam esse talento para a Rússia. Pois é, tem futebol de areia na Rússia também. E os jogadores brasileiros acabam sendo aposta para garantir títulos. A gente acaba tendo essa responsabilidade maior, pelo fato de ser estrangeiro, ser brasileiro, então sabe que brasileiro, né, quando vai para outro país, tem que fazer acontecer e não pode perder. Lá tem suas culturas, né, então a gente acaba tendo que nos adaptar à cultura de lá, mas não tem nenhum mistério, chegou dentro das 4 linhas, é fazer o que a gente gosta de fazer. Catarino joga pelo Lokomotiv em Moscou e Mauricinho no Cristal em São Petersburgo. Os atletas brasileiros provocaram uma revolução no beach soccer russo. Foi a partir da ida deles para lá que a seleção da Rússia passou a levar títulos. Os russos são bicampeões do mundo nos anos 2011 e 2013. Considerado o melhor jogador de beach soccer do mundo em 2017, Mauricinho faz questão de mostrar o futebol brasileiro lá fora. Que a gente está fazendo o que a gente ama, representando o nosso Brasil, esse futebol que é pentacampeão do mundo. E é isso que a gente leva para lá, um pouquinho da nossa alegria. Chega lá, a gente, da nossa maneira, acaba contagiando os russos lá. Na Rússia, como o Catarino falou aqui, hoje é o campeonato mais forte de futebol de areia, onde vai ser disputada a Copa. Se nas areias a Rússia se tornou referência, a situação nos gramados é bem diferente. Até hoje, nenhum clube russo ganhou um título de expressão no futebol europeu. A seleção da Rússia também não se destaca no cenário mundial. Bem diferente dos tempos da antiga União Soviética, quando o bloco capitaneado pela Rússia conquistou a Eurocopa de 1960 e alcançou um 4º lugar na Copa do Mundo da Inglaterra em 66. Isso sem falar nas 5 medalhas olímpicas, a última delas um ouro após vitória sobre o Brasil na final em Seul, em 1988. Mas a partir de 91, com a divisão do bloco em diferentes nações, o futebol da seleção russa nunca mais foi o mesmo. A Rússia, quando se dividiu, quando separou, é lógico que apareceram países que tiveram assim, surgiram jogadores bons, jogadores importantes e eu posso te dizer, por exemplo, quando eu estive no Uzbequistão, o Uzbequistão era toda a escola russa. E treinos que eu dava, que alguns países tinham dificuldade, eles pegavam com muita facilidade, porque tinham muitos jogadores bons. Corrupção, doping, algumas questões extracampo acabam influenciando o futebol russo. Os casos de racismo, por exemplo, são recorrentes em algumas das torcidas do país. No início de maio, a federação local foi multada pela FIFA em cerca de R$106 mil devido aos gritos de cunho racista de torcedores durante um amistoso contra a França, disputado em São Petersburgo. A violência entre os torcedores é outro ponto que tira o brilho do futebol local. O professor do Departamento de Relações Internacionais da UERJ, Maurício Santoro, prevê tensões durante o Mundial. Alguma coisa disso vai aparecer também entre o torcedor, em especial entre as torcidas organizadas da Europa, que tem uma história muito complicada de violência e de um nacionalismo extremado, agressivo, que em muitos casos se manifesta contra a Rússia. A gente viu exemplos disso na última Eurocopa, por exemplo. E eu acredito que vão acontecer incidentes bastante desagradáveis também na própria Rússia durante a Copa do Mundo. Apesar dos problemas, a paixão pelo futebol entre os russos fica evidente nos estádios cheios. Diversos times contam com brasileiros, como o Luiz Adriano, que hoje defende o Spartak Moscou, e Vitinho, atacante do CSKA Moscou, o mesmo clube que em 2009 o ídolo rubro-negro Zico comandou. Gostam muito de futebol, os estádios quase sempre estão cheios, né? Jogam bem, o que eu acho que está faltando é um melhor trabalho fora de campo, principalmente na base. A Rússia hoje não tem uma boa base, não tem uma boa formação. Na avaliação de Zico, apesar da Rússia estar num grupo relativamente fácil, a seleção não deve ir muito longe na Copa do Mundo. Dificilmente, tem tudo para não passar da primeira fase, se continuar do jeito que está. Uma seleção fria, sem espírito, sem muita qualidade técnica.
Agora vamos ver como é que eles se saem, né? Para Zico, os brasileiros poderiam levar uma contribuição ainda maior para o futebol russo. Eu lamento que com todos esses resultados do Brasil, a escola brasileira não possa estar dando essa contribuição, e eu acredito que poderia ser de grande valia para o futebol brasileiro, porque eles sabem jogar, gostam de jogar, têm técnica, têm qualidade, têm um biotipo próprio para o futebol.